Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje a gente vai dar continuidade à análise do caso dos exploradores de caverna e esse é o vídeo 3. Bom, gente, o terceiro voto do caso dos exploradores de caverna, o terceiro juiz que faz o voto é Tatum, o nome dele. E para mim ele é um dos votos mais fracos de todos, porque ele já começa dizendo que ele vai tentar separar a emoção dos argumentos racionais, dos argumentos de inteligência, e já diz no primeiro parágrafo que não consegue. Então, o voto dele, na minha percepção, é praticamente um rebater de tudo aquilo que o Foster falou no voto anterior. Então ele pega tudo que o Foster falou e rebate praticamente um por um dos pontos até chegar à conclusão dele. Tu leu já o voto do Tatum? São algumas páginas, vale muito a pena ler, então se tu ainda não leu, para esse vídeo agora e vai ler. Tatum então já começa o seu voto criticando muito o voto anterior do Foster, certo? Então tudo que ele fala é questionando, ele diz que o voto do Foster é falacioso, que é um voto que não condiz à realidade, que está fora do que se esperaria de um juiz e que eles têm que sim julgar de acordo com a lei. Então ele começa iniciando e questionando o porquê que o Foster entende que existe um estado natural ali naquela situação, uma vez que é difícil se definir, né? Existem muitas variáveis aí nessa história. É um estado natural porque eles estavam afastados da sociedade, numa caverna, ou é um estado natural porque eles estavam com muita fome e por isso eles estavam numa condição diferente? E quando que se tornou um estado natural? Quando a caverna foi fechada, quando eles começaram a ficar com fome, quando eles decidiram que iam fazer lá um negócio, um jogo de sorte para ver quem seria comido ou não. E aí ele fala o seguinte: não tem como a gente julgar aqui algo que não seja dentro das leis do Estado. Então, nós nem poderíamos estar aqui julgando se realmente fosse uma questão de Estado de direito natural. Mas nós estamos aqui julgando. Então, as nossas leis têm que ser aplicadas. E que horrível é o nosso sistema, de acordo com o voto do outro ministro, que entende que um contrato vale mais, deve valer acima da própria Constituição. Ou seja, o Tatum fala assim: como é que um contrato permite que alguém dê a permissão para outro matá-lo e comê-lo para sobreviver? Porque é isso que o contrato feito entre as pessoas que estavam lá dentro da caverna foi, né? Eles concordaram que quem tirasse a pior sorte nos dados morreria para alimentar os demais. Como é que um contrato pode prever tudo isso? Por mais importante que seja um contrato, ele pode estar acima da Constituição do Estado, que não permite esse tipo de coisa, que protege a vida, por exemplo? E aí ele traz alguns dos propósitos da lei. Ele fala assim: é falacioso tu dizer que a lei tem que ser utilizada de maneira racional, porque isso é óbvio. Mas tu falar que a gente vai ter que interpretar a lei de acordo com o caso concreto vai nos trazer um pouco de problema, porque então significa que a interpretação pode ser variável de um caso ou de outro, pode ser variável de uma maneira ou de outra, a depender da situação. Então ele fala que o direito penal mesmo tem como um propósito a questão da prevenção. O direito penal não é apenas para punir quem cometeu o crime. O direito penal serve também para a gente fazer com que outras pessoas não cometam o crime, certo? Fazer com que outras pessoas não façam aquilo porque vão ter medo de ser presos, porque vão saber que vai haver represália e tudo mais. E aí ele começa a explicar o porquê que a legítima defesa, que é um ponto bem forte do argumento do Foster, não é considerada uma lei sendo deixada de lado. Ele fala o seguinte: quando a gente tem o crime de homicídio ele necessita de um ato intencional. Então a pessoa que tenta matar, que mata, ela quis matar. No caso da legítima defesa, a pessoa não estava esperando a agressão injusta e ela revida apenas, sem uma intencionalidade, sem a vontade, sem a intenção de assassinar o outro. E aí ele diz: quando Foster diz que a legítima defesa é uma maneira que todo mundo aceita de homicídio, deixando a lei de lado, ele está sendo falacioso. Não é isso que a lei diz. A lei diz que para o homicídio ser homicídio tem que ter intenção de matar. No caso
da legítima defesa, não há intenção de matar, então é um caso diferente. O Tatum pergunta ainda quais são os limites da exceção. Então, o caso, como aconteceu, o Foster entende que eles deveriam ser inocentados. Mas, e se não fosse o assassinado que tivesse proposto o jogo de sorte? E se o jogo de sorte tivesse sido de outra maneira, ou tivesse sido injusto, ou se houvesse um arrependimento, enfim. E aí, até que ponto eles deveriam ser inocentados? E em algum momento, alguma atitude diversa mudaria essa decisão do Foster? É muito interessante perceber que o Tatum ele se debate ao longo dessa decisão também com os pensamentos dele. E ele levanta a questão, né? Porque esse caso provavelmente não vai mais acontecer, e eu tenho certeza que não vai, ele fala. Então quer dizer que a gente pode julgar da forma que a gente quiser, sem racionalidade ou simplesmente fantasiando, né, como Foster fez. Então, e aí, como que vai ser? Isso aqui que a gente decidir agora, querendo ou não, vai servir de precedente, vai ficar marcado na história como algo que no futuro outras pessoas poderão se utilizar para conseguir o julgamento de acordo com o que desejam. A gente pode, então, nesse momento, julgar como nos parece melhor, mesmo que a lei seja diferente, mesmo que o direito pense e tenha um entendimento diferente disso que a gente está julgando, a gente pode simplesmente entender que esse caso nunca mais terá um similar ou um igual e a gente pode efetivamente julgar como a gente quer. É muito interessante, pessoal, a gente também perceber que todo mundo pensa que esse caso é um caso absurdo, né, gente? É um caso fictício, realmente é fictício. Os votos são construídos para fazer a gente pensar, mas se tu hoje parar para pensar, há pouco tempo atrás, no ano de 2018, aconteceu um caso muito similar. Tu lembra da história das crianças e do professor que ficaram presos numa caverna? Eles entraram na caverna, caminharam na caverna, começou a chover e muito rapidamente a caverna inundou. Lembra dessa história? Eles ficaram presos por muito tempo porque não era possível nem eles saírem da caverna e nem muita gente entrar, porque era necessário que mergulhadores fizessem o trajeto para chegar até as crianças e o professor. Gente, quando eu vi esse caso que aconteceu em 2018 na Tailândia, se não estou enganada, eu fiquei chocada, porque durante anos eu falei sobre o caso das cavernas e sempre a gente imaginou que fosse algo muito surreal, mas realmente poderia acontecer. Então o pensamento do Tatum não é tão fora de mão assim. A gente acha que nunca uma coisa dessa vai acontecer, mas e se acontecer novamente? Então a gente está decidindo hoje sem pensar no futuro ou não? Nós temos que decidir hoje sabendo que o que a gente decidir pode influenciar em julgamentos futuros, especialmente na common law, né? Que a common law ela se baseia muito na jurisprudência. As decisões são tomadas com base nos precedentes judiciais. Então, aqui para eles o precedente, a decisão judicial é muito importante. Ela vai influenciar durante muitos séculos nas decisões que virão. Certo? Se tu não lembra a diferença entre common e civil law, olha aqui o vídeo que eu vou deixar que pode te ajudar. E por fim, o Tatum fala que, na verdade, o Ministério Público não deveria nem ter se pronunciado nesse caso. Que ele deveria, se fosse o caso, se existisse o crime de comer carne humana, então denunciá-los em razão disso, mas não em razão do assassinato, do homicídio, porque é um caso que realmente é muito difícil de se definir. E aí ele resume dizendo que ele não conseguiu chegar a nenhuma conclusão. Que tudo que o Foster falou não convenceu ele, mas que ele também não conseguiu separar as emoções para chegar a uma conclusão de condenação. E aqui, mais uma vez, totalmente diferente da realidade, o juiz se eximiu, diz que não tem condições de participar do julgamento e encerra o voto dizendo isso, que não vai poder julgar e que passa a bola adiante. Mais uma vez, gente, o juiz não pode se eximir, ele vai ter que julgar, certo? Esse aqui é um caso fictício, que é justamente para criar essa nossa ansiedade, porque até agora a gente está com decisões que duas se eximem, dois juízes não julgaram e uma que inocente, e tem mais 2 votos, e aí como é que vai ser esse desempate, né? Então, amanhã a gente vai conhecer uma outra decisão muito boa, também muito bem feita, muito bem construída. E aí vamos ver como é que anda essa decisão.
Te espero pro próximo vídeo.